Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ministrar na próxima sexta-feira a última ceia deste ano de 2025. Já faremos algumas preparações, estaremos em consagração para essa última ceia de 2025. Com isso, a princípio, estaremos pregando aqui em Lucas 22, capítulo 22. Evangelho de Lucas 22, vamos ler alguns versos. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Vamos agora ao verso 10. Ele respondeu: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. Vamos ao verso 24 agora. Surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser maior. Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja, Senhor Jesus Cristo, por tua grandiosa obra na cruz do Calvário. Louvado seja, ó Deus Altíssimo, porque o Senhor se importou conosco e nos entregou, nos trouxe o Filho de Deus, para vir, Pai Santo, e participar das nossas aflições, ser atuante, Pai Santo, para nos orientar, ser atuante para nos instruir. Como obra perfeita, ofereceu-se em sacrifício vicário pelas nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, te louvamos por tua grandiosa obra. Senhor Jesus Cristo, te louvamos por essa porção da tua palavra, pela liberdade que ainda temos de pregar a tua palavra aqui no Brasil. Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela tua proteção. Neste momento eu invoco, Senhor Jesus Cristo, o teu Santo Espírito, o Espírito que te capacitou em teu ministério, que te ressuscitou dentre os mortos, que seja sobre a minha vida e os meus sentidos neste momento, para difundir e proclamar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, é o Messias, que Ele se manifestou em carne e em sangue para desfazer as obras do diabo, que Ele é o nosso Rei que breve voltará. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, abençoa, opera, quebra os grilhões e as correntes daqueles que assistem essa mensagem, estão aprisionados, pois a tua palavra nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja repelido e afastado pelo fogo do Santo Espírito os inimigos da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Bem, como falamos, estamos em fase preparatória para a última ceia deste ano de 2025. E é muito importante, às vezes estamos caminhando rapidamente na nossa vida e não atentamos para algumas áreas da nossa vida. Geralmente as pessoas estão com um imediatismo muito implantado em suas mentes. Existe uma cobrança de meta muito grande nesses últimos dias, cobrança de metas e tarefas gigantescas a serem cumpridas, atingidas, e as pessoas às vezes não prestam atenção em si mesmas, não cuidam mais nem de suas casas físicas e nem das suas casas pessoais. Existem deficiências, existem reparos. O Senhor me faz lembrar de uma pessoa que estava aflita esses dias e
seu marido está ali tão ocupado com os afazeres, a busca de trazer sustento para dentro de casa, e a casa já está necessitando de manutenções, trocas de alguns componentes, até mesmo de fechaduras que necessitam ser trocadas. O portão só abre pelo lado de dentro, não abre pelo lado de fora. E sempre que ele chega do trabalho, ele tem que ficar chamando a esposa para abrir o portão para ele. Então existem deficiências que precisam ser tratadas, reparos muito importantes que precisam ser tratados. E conforme estamos observando os acontecimentos desses últimos dias, nós temos que estar atentos, pois são sinais de cumprimento da vinda do Senhor, que se assemelham a muitos sinais que já ocorreram em épocas passadas. Mas como nos dias de hoje, com o incremento das tecnologias de controle social e de perseguição ao cristianismo e perseguição à verdadeira palavra de Deus, tudo indica que nós seremos a última geração que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas para fazer parte do reino de Deus, nós temos que estar atentos às condições necessárias para adentrarmos ao reino de Deus. Em especial, nesta celebração da Páscoa, como está demonstrado em Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 22, nós vemos o Senhor incrementar na celebração da Páscoa do antigo calendário judaico, a festa mais importante, uma das 7 festas mais importantes do calendário judaico, a incrementação dos sacramentos, da ceia do Senhor, para ser realizada em memória da obra que o nosso Deus realizou por meio do seu Filho naquela data festiva para os judeus. Vejamos no capítulo 22, verso 1. Aproximava-se a festa dos pães asmos, que se chama Páscoa. Veja que o evangelista já correlaciona, pois todas as 7 festas, entre aspas, existe um grau de correlação, pois elas representam uma espécie de cronograma profético, onde o nosso Deus tem realizado grandes eventos por meio do Filho de Deus e de sua obra para com o seu povo, para com a sua igreja. Em especial no Antigo Testamento, nós vemos essas 7 festas ali expressadas, explanadas e orientadas pelo escritor Moisés, o legislador. E são 7 festas: pães asmos, Páscoa, festa das primícias, festa de Pentecostes, festa do ano jubileu, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas 7 festas são essenciais. Vamos nos deter aqui em pães asmos e em Páscoa, pois a festa de pães asmos havia-se a necessidade do dono, pai de família, ali estar realizando uma verdadeira faxina em sua casa e retirar o fermento, pois o fermento trazia a simbologia de todas as abominações e do pecado do Egito. Quando houve o grande livramento, naquele dia, depois de 430 anos cativos ali na terra do Egito, o povo estava consagrado comendo pães sem fermento. Como eu disse, o fermento representa o pecado, visto que o pecado ali no Egito existia um panteão de deuses, de ídolos, de demônios que eram cultuados, toda uma imoralidade, cultos de fertilidade horrível eram praticados no Egito. E o povo deveria estar consagrado, comendo pães asmos, pães sem fermento. Isso aponta, o apóstolo Paulo se apropria tanto dos pães asmos como da Páscoa para ensinar lá a carta aos Coríntios o verdadeiro significado da simbologia que existiam nestas festas primitivas, que deviam fazer parte a santidade e a separação do povo de Deus, pois o povo consagrado, naquela noite comendo pães asmos, o povo estava consagrado e separado para partir rapidamente. O profeta Moisés disse que não daria tempo levedar a massa. Eles carregaram ali os insumos, os alimentos em lençóis, porque não ia dar tempo, ia ser rapidamente. O povo ia terminar de celebrar a Páscoa e os pães asmos daquela noite em diante, já em liberdade.
pois naquela última praga, no último juízo, naquela última noite, onde se instituiu o pães asmos, o anjo Abaddon, o destruidor, passou pela terra do Egito e ceifou todos os primogênitos que ainda não tinham filhos. Houve morte e destruição, mas as casas que estavam ali, os filhos de Israel consagrados, comendo pães asmos, com sangue do cordeiro nas vergas das portas, foram poupados e isentos do destruidor. É muito importante observarmos como o Senhor ali separa essas duas festas, pois era um cumprimento profético. Como eu disse, é uma espécie de cronograma profético que estava apontando para a consagração, a necessidade de consagração para a grande libertação. Como eu disse, estão associados pães asmos e a festa da Páscoa. Nesta mesma celebração, 7 dias eles comiam pães sem fermentos. E na celebração da Páscoa, dia 14 de Abibe, nós vemos que eles tinham que separar um novilho, um cordeiro de 3 anos, um cabrito, e assim não podia ter defeito nem mácula. Eles deveriam comer a carne assada do cordeiro sem quebrar nenhum osso. Na primeira Páscoa eles tinham que colocar o sangue sobre as vergas da porta e comer a carne do cordeiro assada com ervas amargas e pães asmos. Tudo isso, de certa forma, esse cordeiro pascual apontava para o grande martírio, a grande obra do Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mesmo momento em que os cordeiros assim eram sacrificados, o Senhor Jesus Cristo, às 3 horas da tarde, dava o seu último suspiro e assim declarava: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor Jesus Cristo consuma a obra de expiação pela sua igreja, pelo seu povo, numa celebração de Páscoa, no mesmo momento em que os cordeiros pascais assim eram sacrificados. Então, o Senhor Jesus Cristo está muito ansioso em realizar esta obra. Mas prestemos atenção em detalhes que o evangelista declara. Veja que no mesmo momento em que o Senhor Deus tem uma agenda a realizar na vida do seu povo, da sua igreja, numa data determinada, numa data de consagração, numa data em que eles traziam à memória um povo que foi preservado do destruidor, o dia da independência. Veja que também, paralelamente, existe uma cena de conspiração. O diabo levantando seus agentes com o intuito de impedir que o Senhor Jesus Cristo realizasse a sua obra na cruz do Calvário. Por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós temos vida e esperança. As ideologias e religiões dessa terra levam os homens ao engodo. Criam, por meio de suas teorias, uma sociedade utópica onde todos se amam e onde todos viverão debaixo de plena justiça social. Religiões espiritualistas enganosas fazem as pessoas acreditarem que vão reencarnar, se purificar, e assim vai se estabelecer uma sociedade suprema. Veja o engodo das ideologias e das outras religiões. O nosso Deus está preocupado com esta religião que verdadeiramente pode religar. A verdadeira religião religa o homem com o verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E o diabo vai levantar os seus conspiradores aqui, para impedir que esta religião verdadeira, este reino, possa ser estabelecido. Isso vai ficar mais claro quando nós chegamos no verso 24. Um reino precisa ser estabelecido desta data em diante. É chegado a vós o reino dos céus. O mestre está preparando os corações, falando que tem um reino para o seu povo. E ele vai falar desse reino na ministração da ceia. Veja que ele fala aí no verso 22:2: e os principais sacerdotes e escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Veja a inveja conspiradora dos saduceus e dos fariseus, que com muita inveja, principalmente os escribas e fariseus, acerca do mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que os escribas reliam e tentavam encontrar na lei, só os fazia sentir orgulho de ter a lei decorada,
mas não tinham o coração e nem o sentimento da lei, a verdadeira motivação da lei. O Senhor Jesus Cristo vem para cumprir essa lei, e Ele ensinava com o poder do Espírito, pois Ele mesmo é o autor da lei. Ele é o único capaz de cumprir a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Ele era o único capaz de cumpri-la. E os fariseus sentiam muita inveja ao verem o Senhor Jesus Cristo obedecendo à vontade do Pai, coisa que eles não faziam. Veja, intencionavam matá-lo. Como nos dias de hoje, muitos dos líderes que pregam a verdade, que tentam assim apontar o caminho da direita, pois quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o Senhor vai separar os da direita e os da esquerda. Todos aqueles que apontam para a direita, para o caminho certo, muitas vezes passam por eliminação. E o Senhor Jesus Cristo vem como sustentáculo para esta verdade, pois os inimigos do mal, estão alinhados com o mal, intencionavam matá-lo. E eles estavam buscando se infiltrar no meio do grupo, assim como Satanás se infiltrou no jardim e contaminou ali o coração do homem e trouxe problemas terríveis para Adão, sua esposa, e para a humanidade. Veja que aqui mais uma vez o diabo tenta se infiltrar. Ele conquistou um agente. Este agente era um dos discípulos. Veja no verso 22:3. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e conseguiu se infiltrar entre os 12. Veja que o diabo se apossou, né? Coisa muito interessante nós vemos esse discurso de ocupação de espaços nos dias de hoje, corrompendo instituições. Veja que o diabo também tentou isso entre os 12, se infiltrou, se ocupou e aliciou o coração, criando um pensamento de orgulho, sem contar que os outros evangelistas relatam que este ao qual Satanás se apossou roubava a bolsa de ofertas. João presenciou isso, era ladrão, ganancioso e tinha uma mente, uma perspectiva extremamente apressada e corrupta, não compreendendo a missão do Filho de Deus. Quão terrível é observarmos que o Senhor Jesus Cristo ensinou os 12, eles puderam presenciar os sinais, os ensinamentos mais profundos, em especial João, André e Tiago, presenciaram os ensinamentos mais profundos, até mesmo viram a glória de Deus no Monte Carmelo, ali a transfiguração do Senhor. O Senhor resplandece em glória e mostra a sua natureza de glória para os discípulos. Eles presenciam a mesma nuvem que protegeu o povo na peregrinação do deserto, e a voz do Altíssimo dizendo: este é meu filho, a ele adorai, nele eu me alegro. E também viram ali duas pessoas que vieram, uma que veio do mundo dos mortos e uma que foi arrebatada, Elias e Moisés. Então veja aqui que esse Judas aqui, ele não conseguiu reter o que de melhor, o suficiente para não cumprir algo terrível que já havia sido profetizado nos Salmos. Vendeu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Muitos se perguntam muitas vezes o que aconteceu com Judas para que ele chegasse a esse ponto de trair o Mestre. E sem dúvida nenhuma, dentre algumas ideias que surgem, de que talvez ele esteja tentando, porque existem alguns documentos que comprovam que ele, juntamente com Simão, eles pertenciam à seita dos zelotes, uma seita revolucionária que ameaçava tomar o poder e sair do jugo romano por meio da rebelião de armas. E vemos que Simão, conhecendo os sinais e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele rejeitou aquilo, e Simão verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus Cristo e disse: vou seguir o Mestre, vou seguir o Senhor Jesus Cristo. Rejeitou a seita revolucionária dos zelotes. Mas Judas continuou mantendo contato como um infiltrado entre os discípulos. E ele pensou: eu tenho que antecipar, né? Porque revolução é aquilo que alguns ideólogos acreditam, né? É a antecipação do fato. Vamos tentar promover uma ruptura de condição de domínio e dominador, inverter essas posições por meio da revolução. Então ele pensou: se eu trair o Mestre com todo o poder que ele tem, dos sinais que eu vi ele realizar, ele vai dar um sopro aqui e vai expulsar os romanos
e assim vai haver uma antecipação dessa revolução. Ele se tornará rei de forma antecipada e eu vou ser aquele que vai ser acalorado, abraçado pelo Senhor. Então eu vou levá-lo diante do Sinédrio para que ele possa expor essas ideias de revolução, né? E aí ele vai ganhar até apoio dos fariseus e dos saduceus e dos zelotas, pois ele vai dizer: eu tenho poder para expulsar os romanos daqui, né? Pensou errado, né? Judas não pediu perdão dos seus pecados, continuava ganancioso e almejando uma posição no reino de Deus. Veja como foi dito aqui no verso 4. Ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. E eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. Veja que aqueles que verdadeiramente intencionavam, conspiravam com o Senhor Jesus Cristo com a intenção de eliminá-lo pela inveja, e aquele que sabia, pois eles sabiam, ele cumpre as Escrituras, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, e ele vai nos destituir porque sabe de toda a corrupção que nós praticamos aqui dentro do templo. Ele já purificou esse templo aqui 2 vezes, ele tem muito poder, e eles sabiam, né? Judas cai nesse discurso de mentira, de engodo, e ali ele conspira com o Senhor. Como eu disse, são 2 situações que o evangelista está trabalhando, em especial ele retorna para o motivo central, que é a ceia do Senhor. No 22:7, chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-vos a refeição da Páscoa para que comamos. Veja que o Senhor Jesus Cristo, como disse, e ele vai declarar isso aqui: eu estava ansioso para participarmos dessa ceia. Como nos diz ali no verso 18: não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, esta é a última vez que celebraremos a Páscoa juntos. Esta é a última vez, porque somente nas bodas do Cordeiro nós vamos tornar a nos encontrar novamente para uma grande ceia, para uma grande refeição. Note que o Senhor Jesus Cristo nos diz: ide, preparai-vos a refeição da Páscoa para que comamos. Havia toda uma liturgia que estava na lei de Moisés e que era ensinada e reproduzida ao povo, de pai para filho, e as famílias assim reproduziam, sob orientação dos sacerdotes, dos escribas, de como deveria ser a posição e a condição do povo e do estabelecimento do local. Nós vemos lá em Êxodo 12, quando foi instituída a Páscoa, né? As famílias, um cordeiro pascual era o suficiente para 15 pessoas, de 12 a 15 pessoas, né? Era difícil ter pessoas, famílias com poucos filhos. E aí quando tinham poucos filhos, tinha que se chamar o vizinho para comer, celebrar a Páscoa juntos ali, né? Então tinha que se separar o local, uma sala, tinha que haver a purificação do estabelecimento, não poderia haver fermento. Lembre-se que fermento representa o pecado do Egito, a imoralidade. Representa, o Senhor me faz lembrar agora, o Senhor Jesus Cristo fala de fermento como a doutrina pervertida dos fariseus, né, que não podiam salvar, eles não se salvavam e não deixavam os pequeninos entrar no reino dos céus. Então tinha que haver uma preparação. Veja que neste mesmo dia o Senhor Jesus está ansioso para ensinar um novo fundamento, uma nova aliança estabelecida pelo cálice do seu sangue, na representação do pão e do vinho. Vemos que no texto de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus Cristo, orienta a igreja gentílica, em especial os gregos, os persas, os cristãos. Eles não tinham passado pelo cativeiro egípcio. Então, eles agora, naquela data em que os judeus celebravam a libertação do cativeiro egípcio, eles celebravam a ceia do Senhor, se lembrando da sua grandiosa obra, do seu sacrifício, observando em Jesus Cristo como o Cordeiro Pascual,
observando na festa dos pães asmos a santificação necessária para receber salvação, santificação, separação e o livramento do destruidor e da morte. Temos que estar em Cristo para sermos isentos da morte, pois todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja 1 Coríntios 11, 26, 27 nos diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é uma cerimônia, um rito específico, sob uma orientação. Quando se come o pão e se bebe o vinho, se lembra da grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo. E por que veio o Senhor Jesus Cristo a este mundo? Do céu, o Filho de Deus veio nos resgatar por meio da sua obra. Efésios capítulo 4 nos fala que ele desbaratou o cativeiro, descendo as regiões. Ele veio descendo, aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões inferiores da terra e desbaratou o cativeiro, levando o cativeiro. E quando ele ressuscita, ele estabelece por meio do seu Espírito uns para apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas. Então o Senhor Jesus Cristo desbarata o cativeiro. A obra e o ensinamento do Senhor Jesus Cristo desbarata o nosso cativeiro, a nossa cegueira de entendimento. Ele rompe o poder do Espírito Santo, os grilhões que nos aprisionam às práticas licenciosas, à imoralidade, ao pecado. O Senhor vem e rompe as cadeias. Jesus rompeu as cadeias e nos libertou por meio da sua palavra, por meio da sua obra na cruz do Calvário, pela ação do seu Espírito Santo. No verso 27, 1 Coríntios 11, 27, por essa razão, quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Um inocente dado por Deus, o próprio Deus inocente, encarnado, morreu por você. Após ouvir essa palavra, você resistir a essa palavra, resistir à obra do Espírito Santo, dependendo da intensidade, chega-se até a afirmar que é blasfêmia contra o Espírito Santo, como na condição dos fariseus que resistiam ao ensinamento e à obra do Espírito Santo, assim realizada pela obra do Senhor Jesus Cristo. Resistência à obra, participar da ceia não se conscientizando que o santo morreu no seu lugar em morte vicária, em morte substitutiva, constitui esse pecado aqui que Paulo está falando no 11:27. Por essa razão, quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado. Resistir à obra do Espírito Santo, rejeitar, blasfemar. É tão triste nos dias de hoje, não vou citar nomes, mas entramos às vezes em algumas denominações, fazem cultos tão prolongados, né? Se dá muita ênfase à música, se dá muita ênfase a essa catarse no período do louvor, ali na liturgia, na parte do louvor, se dá uma dedicação de 20 a 30 minutos na cobrança ali de dízimos e ofertas, e a mensagem às vezes é pequena, né? Ou às vezes a mensagem é longa demais, muita brincadeira, muita conversação, e ali as pessoas já estão cansadas, pois o culto já passou de 3 horas de duração, e aí sobram 5 minutos, apenas 5 minutos para se realizar a ceia do Senhor. A ceia é ministrada de forma rápida, e as pessoas, às vezes, alguns obreiros comentam: as pessoas parecem que não estão mudando de vida. Realmente, a igreja está numa condição de porta de entrada, porque infelizmente não está ensinando o que está dizendo aqui, né? Sobre a responsabilidade e o compromisso que temos com a presença do Santo que está sobre as nossas vidas, e de que forma temos que apresentar os nossos corpos. Porque aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, a gente ensina: nós não comemos do pão e do vinho sem antes temos alguns minutos, de 3 a 5 minutos, em confissão de pecados. Nossa mente é limitada, a gente esquece, pecou no começo do mês, lá nós ministramos aqui toda a primeira sexta-feira dos meses, né?
E às vezes você não se lembra do pecado que você cometeu no dia 3 do mês, né? Aí você vai só no começo do mês. Então você se esquece. E aí nós invocamos o poder do Espírito Santo, onisciente, onipresente, onisciente, que escuta a nossa mente para nos apontar. Você transgrediu lá atrás. Repara, pede perdão, lembra desse pecado. Não conviva na reincidência dessa prática. Está notando que Jesus fala, prepara a Páscoa. Prepare a Páscoa. Moisés é orientado, prepara o povo para a Páscoa. Vai ser o último dia. Hoje vai passar o destruidor. Quem não tiver o sangue sobre as vergas da porta, quem não tiver comendo pães asmos ali em consagração, vai morrer. Os primogênitos vão morrer. Não vai dar tempo. Se você duvida, mas já passaram aí 9 pragas já. Cadê? Continuamos escravos. Essa vai ser a última. E eu vou surpreender vocês. No mesmo lugar onde Moisés foi chamado, ali vai ter uma grande festa. Vai ter um grande casamento. Vocês vão casar comigo. E não vai dar tempo levedar a massa. Se cumpriu impecavelmente. Por isso Moisés foi exortado. Prepare o povo. Essa vai ser, dia 14 de Abib, vai ser o dia da independência, o dia da libertação. Jesus está orientando o povo na Páscoa aqui. Por isso que é importante, essa vai ser a última. Esta é a última vez que eu celebrarei a Páscoa com vocês, né? E o apóstolo Paulo vem da mesma forma, orientando a igreja que um dia foi tão praticante de moralidade, como eles deveriam se portar para participar do corpo e do sangue do Senhor, do sangue do inocente. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. Examine, faça uma introspecção, com o auxílio do Espírito Santo, faça uma introspecção da sua vida. Leia a palavra de Deus, é muito importante que o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que vocês estão lendo, daquilo que vocês estão buscando. Isso vai ficar mais fácil na hora de você examinar a sua vida. Veja, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que já morreram. Olha só o que Paulo fala, olha as doenças decorrentes de participar da ceia do Senhor indignamente. Irmãos, não é brincadeira. O apóstolo Paulo afirmou que um dos sinais da vinda do anticristo é a apostasia. O espírito dos infiltrados, dos diabos lá, veja que João fala lá, se dizem judeus e não são, estão no meio de vós aí. Pedro e Judas também alertam em suas epístolas, tem infiltrados se enfiando. Olha lá para a igreja romana lá, está cheio de infiltrado. Olha o que eles estabeleceram lá. Os símbolos dos deuses que eles adoram. Entendeu? É um negócio complicado. Veja a vergonha lá no Belém do Pará, na sede de uma determinada denominação aí. Veja que coisa horrível. Que bacanal de deuses ali dentro de um local construído para adorar a Deus. Por causa de